Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da websérie Solo Produtivo. Este conteúdo foi produzido pela Viter e traz informações de como renovar, acelerar, otimizar e proteger a sua lavoura. E para falar de inovação no agro, a gente vai trazer e falar com o palestrante Dirceu de Matos. Dirceu é engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas e doutor em ciências do solo e da água. É pesquisador científico nível 6, no Centro de Citricultura do IAC. Olá, Dirceu, tudo jóia contigo? Muito Olá, Erika. obrigado por ter aceitado o convite da Viter. Um prazer estar com vocês aqui, participando nessa grande iniciativa que é a websérie Solo Produtivo. Esperamos aí contar bastante história sobre inovação no agro, principalmente dentro da citricultura. Pessoal, então vamos começar. Eu tenho certeza que vocês vão ter um tempo bastante interessante aqui com o Dirceu. Ele vai trazer um conteúdo de bastante relevância. Curtam bastante. Obrigado, Erika, mais uma vez. Vamos em frente. Da proposta falar de inovação no agro, conhecendo recursos que estão disponíveis para proteger e otimizar, aí, no nosso caso mais particular, dentro da citricultura, os frutos, uma cultura bastante interessante que nós temos. Então, eu preparei para vocês aqui um caminho de uma apresentação. Nós vamos falar da citricultura dentro do agro, qual que é a relevância dessa atividade que era destacada dentro do agro brasileiro. Entrar sobre o tema inovação, apresentando uma linha do tempo, no qual a gente destaca desafios e avanços da cultura, que tem levado aos grandes ganhos de produtividade que a gente tem registrado nos últimos anos. Ideias e valores. Dentro dessa linha do tempo, abordar alguns aspectos sobre a ocorrência da tristeza dos citros, falar sobre calagem, a ocorrência da clorose variegada dos citros, falar de adubos e adubações, e, mais recentemente, os problemas que a gente tem, estresses do clima, né? E, nesse contexto todo, lá na frente, abordar a questão oportunidades, falando do conhecimento e o ambiente de inovação. E tenho aqui, vou me dar a liberdade de colocar um pouco de opinião sobre esse processo. Então, esse é um bate-papo que a gente tem pela frente. Eu vou ficar bem à vontade com vocês aqui. Bom, a primeira questão é por que citricultura, já que nós estamos falando do agro, né? E eu respondo para vocês porque é um caso a ser estudado. A citricultura é um caso a ser estudado, né? O sucesso que ela vem alcançando, ela deve ser observado em várias instâncias do agro, nas várias lideranças, para que a gente possa galgar aí cada vez mais passos produtivos no setor. E isso se diz que, quando nós olhamos a citricultura, uma atividade que, dentro do estado de São Paulo, ou no cinturão citrícola, ela tem movimentado aí cerca de 14 bilhões de dólares anualmente. Isso é dentro dos recursos diretos e indiretos que estão envolvidos na cultura, e o que tem contribuído grandemente aí com o desenvolvimento do estado, o desenvolvimento do país, né? Os municípios que têm a base da sua agricultura, a citricultura, tem mostrado os melhores índices de desenvolvimento humano registrados no estado. Então, a citricultura ela é bastante estimulante e tem retornado grandemente aí, valores para a nossa sociedade. Outro aspecto que eu queria colocar é, dentro da importância da citricultura brasileira, o contexto sobre a produção de frutas, né? Então, os citros, que compõem basicamente laranjas, tangerinas, limas ácidas e limões, eles contribuem, queiram observar esse número, 48% do total de 45 milhões, mais ou menos, de toneladas de frutas produzidas no país todo ano. Então, é uma relevância bastante grande. E, se a gente for focar as 8 principais, ou os 8 principais grupos de frutas produzidos que estão lá, os citros, bananas, abacaxi, melancia, mamão, mangas e goiabas, maçã e uvas, os citros representam aí, numa estatística geral, mais de 50% do volume de fruta produzido no país. Então, mais uma vez, essa é a grande relevância da atividade dentro do agro e a qual a gente precisa observar e, como eu disse no começo, estudar. E para isso, eu gostaria de dar mais um pouco de dados para vocês, onde que esse cinturão citrícola brasileiro se encontra, né? Basicamente, a gente tem citros sendo cultivado
do norte ao sul do país, mas é no estado de São Paulo e sul do Triângulo Mineiro, onde a gente encontra a maior concentração de áreas produtivas com citros, né? Estimamos aí, as estatísticas estimam 465 mil hectares. Pode não parecer uma área tão grande comparada a outras culturas extensivas, que não são perenes, mas, como comentamos, tem um poder bastante grande de movimentar a economia, né? Lembrando daqueles 14 bilhões de dólares que anualmente circulam nesse eixo. Quando nós falamos da citricultura, a gente encontra, então, laranjas e, como eu comentei também, tangerinas, limas ácidas e limões, mas as laranjas perfazem a maior parte dessa coleção de citros, né? E hoje são perto de 400 mil hectares e perto de 200 milhões de árvores nesse parque citrícola, né? E uma característica interessante é a participação que nós temos dessa produção de frutas na produção de suco, quer dizer, o processamento da fruta para um produto, uma commodity que é o suco brasileiro. Ele se encontra basicamente no mundo todo. Ele é exportado para diferentes países, como Estados Unidos, para a Europa, Oriente Médio e chegando mais recentemente na Ásia. Esse é um principal ator do cinturão citrícola brasileiro, que é o processamento de frutas para suco, né? Tanto o suco congelado e concentrado, como o suco que agora apresenta maior qualidade, que é o suco não concentrado, pasteurizado não concentrado. Mas, junto também da indústria de processamento, cada vez mais a gente vê a penetração da fruta no mercado. Então, é chamada fruta de mesa. Então, nós temos dois nichos bastante importantes e que caracterizam essa atividade do nosso agro. E um aspecto interessante, esse gráfico nós vamos observar várias vezes durante a apresentação, na nossa discussão, é a evolução da produtividade de laranjas. O que é a produtividade? Basicamente quantas caixas, a gente mede a produtividade de laranja, de citros, em termos de caixas. É uma unidade que tradicionalmente foi colocada, uma caixa de 40,8 quilos. Então, nós medimos a produtividade por área, hectare, em termos de caixas de laranjas produzidas. Bom, o fato é que lá, pelos anos 1990, nós produzimos aí uma média de 300 a 330 caixas por hectare. E, ao longo de várias décadas, nós temos chegado aqui até índices de 1.000 caixas por hectare. Isso representa aí um aumento de 2,5 vezes até 3 vezes na produtividade. São números expressivos não encontrados em outras atividades do agro, como a citricultura. Falando de uma cultura perene, isso então nos retrata que nós teremos grandes avanços para discutir ao longo de uma escala de tempo. Então, notem essa evolução e nós vamos voltar a falar mais algumas vezes a respeito de produtividade de laranjas. Bom, todo esse contexto, como na proposta da apresentação sobre inovação no agro, me fez levar o que é inovação. Então, eu fui buscar algumas opiniões e tentar entender mais propriamente o que é inovação para poder estar conversando com vocês. E disso veio para mim que inovação é uma resultante do envolvimento, do questionamento, da invenção ou reinvenção, da integração e aplicação de conhecimento, né? Então, a nossa lâmpada de ideia aqui, ela não foi colocada aleatoriamente, mas, de fato, se eu pensar que eu peguei aquele bulbo incandescente, eu vou trocar o filamento dessa lâmpada por um sistema de LED, eu tive uma ideia. E se essa ideia foi distribuída e aplicada em nossas residências, a gente chegou ao valor. Então, quando comentamos sobre inovação, a gente entra no contexto que resume a palavra, que é a ideia ao valor. Como que nós transformamos uma ideia em valor? Um valor monetário, um valor social, um valor dentro desse contexto como abordamos, né? E aí vem a escala de tempo, a linha de tempo. Eu gostaria de demonstrar para vocês, nessa linha de tempo, desde os tempos lá atrás, quando a citricultura começou a ter maior relevância no agro brasileiro, lá na década de 40, ou anterior à década de 40, e da
qual demonstra os grandes desafios que essa cultura perene tem sofrido, ou tem sido submetida, né? Então, lá pela década de 1940, a citricultura teve problema com o vírus da tristeza, com os viroides. Depois, anos mais tarde, veio o cancro cítrico, declínio, gomose, diferentes pragas. Lá, pelo final dos anos 80, a gente teve a ocorrência da clorose variegada dos citros, os desafios de trabalhar em solos tropicais, mais recentemente a morte súbita dos citros, tivemos as pressões de mercado, né, representada aqui com uma crise econômica, outras doenças, das quais só destaco aqui a podridão floral dos citros. Em 2004, uma das doenças mais importantes que acometem a citricultura hoje, que é o greening, ou o HLB, e nós chegamos já em 2010 com algumas reedições desses desafios, como o cancro cítrico, o HLB, o contexto social da produção agrícola, e agora, recentemente, nós estamos falando em colheita, em o HLB, em mercado e consumidor, nas mudanças do clima e na necessidade de aumento da qualidade de fruto. Então, o fato que esses desafios que estão apresentados aqui na nossa linha de cima da escala de tempo levaram algumas ações, que não necessariamente foram ações diretas para resolver esses problemas. Quer dizer, a gente não tem uma solução para uma praga, uma solução definitiva para uma praga, para uma doença, mas isso fez com que a citricultura viesse a adotar várias práticas, das quais eu até chamo dos efeitos colaterais desses desafios, né? Então, lá na década de 40, quando veio a tristeza, apareceram os novos clones, os novos porta-enxertos, a questão de premonização, e assim foi. Na década de 60, a adubação começou a ser estudada, medidas sanitárias adotadas, porta-enxertos implementados, práticas culturais começaram a ter maior atenção, e fomos lá, quando o desafio de produzir em solos tropicais, calagem, a nutrição, aí veio a CVC com o contexto da genômica, o manejo integrado de pragas, os viveiros, que nós vamos comentar um pouco mais à frente, e avançando nessa escala, fertigação, irrigação, nutrição, porta-enxertos voltaram a ser de novo importantes, e recentemente com o HLB, ações coordenadas, controle biológico, espaçamento, nutrição, poda, tecnologia de aplicação. E aí a gente tem novas boas práticas de manejo, e entramos em 2020 nesse contexto de inovação, pensando na cadeia de produção, na cadeia reversa, na edição gênica, fertilizantes de eficiência aumentada, a inteligência digital, nós vamos comentar mais um pouco à frente, modelos preditivos, novas moléculas e moléculas funcionais, novas variedades, a proteção das plantas contra estresses do clima, a necessidade, então, do equacionamento do manejo para a qualidade dos frutos e, fato, a sustentabilidade. Então, todos colocados em ordem alfabética para não dar uma prioridade para uma para outra. Mas esse é a linha do tempo, né? Entendendo mais uma vez, acima dela os grandes desafios e abaixo aí foram os efeitos colaterais ou as medidas ou as inovações que foram criadas, que agregaram valor e permitiram aqueles grandes ganhos de produtividade que vimos no slide anterior. Dentro desse contexto, eu quero destacar a inovação. É uma questão histórica, mas ela deve ser tomada aqui. Qual que é a importância? Porque muito dessas ações tomadas frente a um desafio perduram até hoje. Então, o contexto lá atrás, lá na década de 30, final da década de 30, foi a ocorrência da tristeza dos citros, um vírus transmitido por um inseto vetor, do qual causou a morte de cerca de 10 milhões de árvores naquela época, pensando que a nossa citricultura era formada por 9 a 11 milhões de árvores. Então, quase que a totalidade da citricultura foi dizimada naquele cenário. E o que aconteceu? Um pouco mais de estudo, um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, chegamos aí a combinações de porta-enxerto tolerantes, de copo e porta-enxerto tolerantes à tristeza. E hoje a gente enxerga isso como um problema endêmico e controlado. Mas onde que está a inovação nisso? Foi a definição
do processo de pré-imunização, então, do qual é possível você proteger uma variedade do efeito danoso daquele vírus, tá? E permitir que ela possa crescer e produzir frutos com qualidade. Só para ter uma ideia, quando a gente fala desde a década de 30, vamos vir até 2021 e olhar as estatísticas da citricultura. Hoje nós temos 70 milhões de árvores da variedade pera, que é a principal variedade para a produção de suco para mercado, né? Ela representa basicamente 36% do total de árvores no Parque do Cinturão Citrícola que apresentei para vocês. E essas 70 milhões de árvores, elas produzem, em média, nesses últimos 4 anos, produziram 100 milhões de caixas de laranja por ano, que, aos números de hoje, são 500 milhões de dólares direto, é o valor direto do produto. Então, esse é um pacote da ideia ao valor. Então, temos aí desde 1937 até os dias de hoje o efeito dessa boa ideia, desse processo de inovação. Não obstante aqueles desafios, eu vou destacar alguns de grande interesse para a gente, é a acidez do solo e calagem. Evidentemente, a citricultura, a nossa citricultura importava muitas informações de onde? Da Califórnia, da Flórida, da Espanha, de Israel, locais onde ou nós temos uma predominância de clima temperado ou mediterrâneo, em que tem solos de alta fertilidade, ou solos ricos em cálcio, em fósforo, por exemplo, e pouco ácidos, né? Muito contrário àquilo que é a condição de solos tropicais onde nós estamos, onde a citricultura chegou. E, só para vocês terem uma ideia, esses solos ácidos, qual que é o impacto que acontece nisso? Olhando uma fotografia de microscopia eletrônica, a raiz da esquerda, crescida num ambiente sem alumínio, que está associado à acidez do solo, e à direita, uma raiz totalmente deformada, ela perde sua funcionalidade para absorção de água e nutrientes quando sob a toxicidade de alumínio. E isso reflete, então, as nossas laranjeiras. Uma laranjeira que ela estava com o solo corrigido, com a acidez corrigida adequadamente com o calcário, e a outra não. Bom, e o fato é que a ideia desse processo, ou do entendimento desse processo bom, como que fazemos a correção do solo? Estabelecer uma curva de resposta que relaciona a saturação por bases, que é uma medida diretamente relacionada ao pH do solo, com a produção de frutos. Então, hoje, nós temos a ideia de que o nível de saturação por bases desejável para a citricultura é de 70% no solo. Tá? E isso representa o quê? Com a correção da acidez desses solos tropicais, nós conseguimos um aumento de até 65% da produção de frutos. Então, esse é o valor alcançado dentro de um dos desafios que estavam lá naquela escala. Não obstante, vamos lá falar em clorose variegada dos citros, tem um contexto histórico bastante importante no desenvolvimento da citricultura, e essa era uma doença causada por uma bactéria nova, que causava prejuízo à produção de frutos, afetando o tamanho de fruto, fazendo com que aqueles frutos ficassem próprios para consumo e processamento. Só para ter uma ideia, em 2007, estimavam-se perdas de cerca de 120 milhões de dólares por ano. Com o quê? A perda da fruta, com a perda de plantas no campo, com a intensificação de manejo, poda, controle de vetor e outras práticas, né? Então, são números bastante expressivos. Dado esse desafio, o que aconteceu? Eu vou entrar rapidamente aqui e falar o contexto da clorose variegada dos citros e os viveiros protegidos. Então, dentro as informações, o conhecimento que foi obtido, falando da CVC, viu-se que plantar mudas sadias já era um grande passo para o sucesso dos novos pomares, né? Para ficar livres, levando essa muda livre da doença que se propagava no campo, né? Então, isso mudou totalmente o contexto de produção de mudas no Brasil, e se tornou mandatário no estado de São Paulo. O que antes era produzido em ambiente aberto passou a produzido nessas estruturas nas quais vetores e outros insetos importantes na produção dos citros não entram nesse ambiente. E assim a gente tem mudas sadias. Então está aí uma ideia. 308 viveiros hoje em São Paulo produzem 18
milhões e poucos de mudas sadias e com alto valor genético. O sistema de produção de mudas agregou também uma normativa para que essas mudas tivessem alto valor genético, mais um fator de produção, assim como água, nutriente e material genético. E para a gente ter uma ideia, olha o valor, olhando 18,25 milhões de mudas, nós estamos falando aí em 220 milhões de reais por ano, no valor direto relacionado ao entendimento desse processo, à inovação do processo de produção de mudas, que é do campo aberto para o viveiro protegido. E só para ter uma ideia, falando ainda do valor hoje, não é só da produção de mudas, é da economia daqueles 140 milhões de dólares por ano. Haja vista que em 2004, a ocorrência de árvores com a doença no campo era 43%, quase 45% do parque citrícola. E hoje, em 2020, é cerca de 1%. Somente em algumas propriedades, do qual o manejo ele escapa um pouco das boas práticas, são encontradas plantas sintomáticas para CVC. Então, olha o contexto da inovação do processo, a inovação do conhecimento e agregação de valor na citricultura, nesse quesito que foi a CVC. Obviamente, outras práticas, além dos viveiros, como poda, controle do vetor, contribuíram para o controle, como a gente viu nesse gráfico. E não deixando de falar, como aquilo que eu comentei com vocês, o sequenciamento genômico da bactéria que causa a CVC foi um marco histórico na inovação ou no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. A bactéria foi o primeiro micro-organismo sequenciado no mundo, que teve todo o seu genoma definido, e isso veio com uma contribuição de altos investimentos em pesquisa e capacitação de recursos humanos, e que tem um espectro maior do que a citricultura. Então, quando a gente está falando de como é o sequenciamento e como caracterizar o genoma, isso abriu portas hoje, por exemplo, para a gente fazer o quê? Testar a presença ou não de um vírus bastante importante, que está atrapalhando bastante o nosso dia a dia. Então, aquelas ferramentas que foram utilizadas lá no sequenciamento da bactéria que causa o CVC, elas foram aprimoradas, aquelas competências foram criadas e hoje a gente tem uma base muito forte para fazer o diagnóstico laboratorial do coronavírus em vários laboratórios, como um processo bastante prático, já muito mais barato do que foi lá atrás. Então, essa é uma contribuição até do agro para o nosso dia a dia. Bom, pulando mais um tópico naquela escala, a gente tem que falar de eficiência dos adubos e adubações. Por quê? Como eu citei rapidamente para vocês, fatores de produção, material genético, água e nutrientes. E solos tropicais, são ácidos com baixa reserva de nutrientes. Então, nós temos que fazer uso de adubos e otimizar as adubações. A produção, a demanda energética para a produção de adubos é uma questão bastante importante no mundo. Nós temos altos investimentos de energia para produzir fertilizantes, dos quais nós precisamos aplicar nas lavouras para o aumento da produtividade. Só para vocês terem uma ideia, notícias recentes agora no mercado, demonstrando qual que é o impacto de que nós temos do uso de fertilizantes, que foi o grande aumento da importação, isso quer dizer o grande aumento do consumo, e que vai corroborar lá com os grandes aumentos ou os recordes de produtividade que nós temos tido no agro brasileiro. Em toda essa crise, nós temos aí o agro contribuindo para segurar a peteca da economia brasileira. Dentro daquela informação, só para ter uma ideia, comparando aí o consumo ou a importação dentro do primeiro trimestre entre 2012 e 2021, a gente vê o quê? Um avanço bastante grande no consumo, quase 3 vezes daquilo que se consumia há basicamente 10 anos atrás. Então, isso demonstra que nós estamos aumentando a produtividade em função de um bom manejo, da boa adoção de boas práticas. E manter a eficiência do emprego desses insumos é bastante importante para quê? Para que a gente possa fazer o manejo tanto das adubações em sequeiro,
como em fertirrigação. Esse slide eu vou correr 2 vezes, vocês vão ver que nós temos algum contexto para trabalhar neles. Mas guardem essa questão, adubação de sequeiro ou de fertirrigação. E aqui vem um parênteses, dentro daquela escala de tempo, que é a ocorrência de mais uma doença na citricultura. E fazendo um parênteses dentro do parênteses, eu vou dizer para vocês por que a citricultura ela tem sido bastante responsiva aos desafios. Porque a pressão de desafios tem sido muito grande. E o citricultor e o setor como um todo tem conseguido responder à altura com esses desafios. Bom, saindo do parênteses e fazendo aí o contexto da morte súbita com o manejo de adubos, essa foi uma doença que lá pelos idos de 2003 e 2006 causou a perda de mais de 4 milhões de laranjeiras, quer dizer, a morte, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui na parte de baixo da figura a gente tem um pomar que estava sobre uma combinação copo-porta-enxerto, tolerante à morte súbita, e o pomar acima totalmente prejudicado com plantas mortas devido à doença. O fato é que, para passar por esse problema, foi necessário a adoção de novos porta-enxertos, tolerantes à doença. Contudo, porta-enxertos que eram mais suscetíveis ao déficit hídrico. E aí veio o contexto da irrigação para manutenção desses novos pomares mais tolerantes à morte súbita dos citros. E com a irrigação, obviamente, veio a fertirrigação. Então, aumentos de produtividade sempre relacionados com aumento de consumo de fertilizantes. Bom, só para ter uma ideia, qual que foi o impacto dessa inovação no setor, quer dizer, dessa resposta do setor que se mostrou como uma inovação, de que antes lá dos anos 2000, cerca de 20 anos atrás, nós tínhamos aí uma área irrigada de cerca de 10 mil hectares, que representavam 1,5% do parque citrícola, 1,5% do total do parque citrícola. Hoje, em 2020, nós temos aí cerca de 120 mil hectares irrigados e que representa uma ocupação de 30%, mais de 30% do parque citrícola. Então, olha só o investimento que foi feito nesse setor e, obviamente, com grandes ganhos. Fechado o parênteses da irrigação, a gente volta então para aquele contexto, né? Adubação de sequeiro e adubação de fertirrigação. Tá? Bom, custo energético, um insumo extremamente importante, que tem relevância no aumento de produtividade. Nós precisamos de ideias. O que nós temos que fazer? Como nós podemos fazer as melhores práticas de manejo, né? E aí vem um primeiro momento que a nossa equipe trabalhou, foi avaliar diferentes fontes fertilizantes aplicadas na citricultura e qual que era a resposta em termos de produção de frutas. Olhando uma das curvas aqui, que nós temos a ureia, nós temos nitrato de amônio, uma grande diferença do tipo de fertilizante aplicado. Isso muito relacionado com a característica do fertilizante sobre a acidificação do solo, no caso particular da ureia, sobre perdas de nitrogênio na forma de amônia por volatilização. E isso levou a diferentes práticas de manejo. E na fertirrigação, comparando, por exemplo, quando a gente faz aplicação no sistema de sequeiro, o sistema irrigado usando fertilizante sólido ou o sistema fertirrigado, quer dizer, injetar o nutriente na linha de irrigação. A gente vê que, por exemplo, a eficiência de uso de nutriente, quer dizer, quantos quilos de fruto por quilo de nitrogênio aplicado no pomar, ela aumenta aí numa razão de 25%. Então, nesses dois casos, tanto em sequeiro como em fertirrigação, nós alcançamos da ideia ganhos maiores que 25% na produção de frutos e na eficiência de uso do adubo. Isso é um aspecto bastante importante. Por quê? Olha só o contexto mundial. Fazendo um comentário aqui bem específico, em 2019, a revista Scientific American ela publicou quais seriam as 10 tecnologias emergentes naquele ano. Olha só que coisa interessante quando a gente compara quais seriam as 10 tecnologias. Ela reuniu formadores de opinião de várias áreas, a própria figura aí está demonstrando, nós temos fármacos, nós temos o espaço e outras coisas,
Mas quais seriam as tecnologias emergentes, né, dentro daqueles formadores de opinião? E aí veio, entre aquelas 10, estou destacando algumas, que a engenharia de robôs sociais, né? Eles vão ter que dar atenção para a nova sociedade. Ou a engenharia da produção de dispositivos ópticos, que são utilizados aí, por exemplo, em telescópios, para estudo do cosmos e afora. Ou, se isso daí está um pouco distante da nossa realidade, pense em medicina e biotecnologia, né? Fármacos para câncer e Alzheimer. É extremamente importante. E outra que já está bem falado hoje, esse tipo de armazenamento de dados de DNA, que está bem próximo de nós. E no meio daquelas 10 tecnologias emergentes, e dessas que eu destaquei, apareceu o quê? Tá? Fertilizantes espertos, né? Que podem reduzir aí a contaminação ambiental, ou tipo, novos fertilizantes que podem entregar a nutrição pela demanda da planta. Tá? Então, num contexto bastante interessante, a gente vê que dentro de tecnologias que se inclui aí fármacos para tratamento ou cura de câncer e Alzheimer, nós temos fertilizantes, e está dentro do agro. Bom, e daí? Isso é importante? Uma vez que nós estamos falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O uso eficiente de recursos na agricultura se torna bastante importante para o atendimento desses objetivos sustentáveis. Eu não vou me estender muito sobre esses 17 objetivos apresentados pela FAO, mas nós temos que ter consciência que nós estamos nesse caminho. Então, é a inovação atendendo, colocando valor social a um processo, a um produto. Bem, e aqui a gente volta para o nosso cenário de ganho de produtividade, né? E o que mais a gente pode falar sobre isso? Notem que nós galgamos há vários anos aumentos de produtividade, embora nós temos algumas alternâncias de safra. Nós vamos ter que dar uma olhada nessas alternâncias de safra já já. Bom, a safra que foi colhida agora em 2021, cuja a estimativa foi fechada, ela sofreu por estresse do clima. Tá? Quando a gente olha essa publicação do Fundecitrus, a revista Citricultor, é bastante interessante de ver que na fotografia que faltou chuva, sobrou sol. Então, voltando ao slide anterior, essa queda de produtividade, assim como ocorrer em outros anos, diz respeito a algumas alterações do clima. Vamos dar uma espiada? Falando em valores, comparações. Essa safra que foi colhida ela é 30% inferior à safra do ano passado e 18% inferior às 10 últimas safras. Então, esse foi um fator de estresse bastante importante e que tem tido uma frequência de ocorrência maior na citricultura, assim como no agro brasileiro. Bom, isso é fato que, como diz a opinião de cientistas por todo o mundo, às vezes aceita ou não, contraditas por lideranças políticas e afora, mas nós temos informações que o mundo está ficando mais quente. Né? Essa é uma ilustração bastante interessante da National Geographic, mostrando que, comparado com o século XX, nós estamos tendo um aumento de temperatura global de 0,5 a 1 grau Celsius. Não parece muita coisa, né? Quando a gente fala de mudança global. Bom, e isso é causado por quê? Por nós. De 1870 a 2016, o acúmulo de gases do efeito estufa, representado principalmente por CO2, aumentou grandemente. A concentração na atmosfera era de 320 ppm e hoje está na casa dos 400 ppm. E isso leva a essa questão de aquecimento global, né? E esse aquecimento, mesmo falando de forma global, nós temos que olhar com uma perspectiva pontual, bem ilustrada também por essa outra figura, desde 1980 a 2016, são os eventos de desastres, como tempestades, enchentes, deslizamentos, secas, ondas de calor, incêndios florestais,
que estão relacionados aí com o fato do clima estar provocando prejuízos, né? Então, ilustra grandemente o que nós temos passado. Isso não está longe da citricultura, não está longe do agro. Um relatório recente da WWF mostra uma matriz interessante para a gente observar, que é mudanças do clima com risco na citricultura. Então, se a gente resgatar a mudança de temperatura global de meia ou 1 grau, quando olhamos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, entre 95 e 2009, esse aumento de temperatura já foi o dobro do que o global, em cerca de 2 graus. Né? E aí se tem, dentro do contexto de produção de citros no agro, essa matriz que ela dá a probabilidade de ocorrência e a severidade do impacto. Quer dizer, ela pode ser um problema pouco provável de acontecer ou muito provável. E se acontecer, ele pode ser insignificante ou severo. E, na nossa matriz, essa questão de aumento da temperatura tem lá um índice 23, está no vermelho, dizendo que nós vamos ter problemas, sim, para enfrentar com mais frequência. Só para ter uma ideia, esse é um trabalho que a gente desenvolveu com um grupo lá nos Estados Unidos, falando sobre os impactos potenciais da mudança climática no requerimento de água pelos sítios nas principais regiões produtoras do mundo. Nós pegamos características, por exemplo, nos Estados Unidos, lá na Europa, na África, no Brasil, na Austrália, e fomos ver como que, variando essa concentração de CO2 na atmosfera, pode impactar o ambiente de produção de citros, né? E só destacando daquelas diferentes regiões, vamos pegar aqui o estado de São Paulo, e a gente vê que o requerimento de irrigação mensal, aí projetado para 2055, para 2090, ele tem essa variação com um pico quando? Aqui entre final de setembro até dezembro, tá? Que coincide justamente com o período de florescimento e de fixação de frutos da cultura. E isso certamente vai causar impactos negativos aí sobre as novas safras, como a gente viu nessa safra recente, né? Bom, e não é só o déficit hídrico, mas a elevada irradiância e temperatura do ar tem provocado também prejuízos. Vamos lá, nessa fotografia a gente vê à esquerda aqui um ramo de uma laranjeira produzida numa condição em que a irradiância era menor, que a temperatura do ar era menor, ele é mais verde, mais viçoso, ele tem muito mais flores, tá? Comparado com aquele ramo que tomou, vamos falar, toda aquela insolação do dia. Ele é um ramo pálido, com folhas menores, com menos flores, consequentemente menos frutos. Essa é uma observação que a gente vê em campo, tá? E isso tem concorrido para a redução da produtividade. Nós estudamos um pouco essa questão, né? Então, olhando desde das fases fenológicas da planta, que a gente tem a indução e diferenciação, o desenvolvimento da flor, até o florescimento, a fixação de frutos, o desenvolvimento do fruto e a maturação. Nós temos um período bastante crítico quando esses efeitos da temperatura do ar e radiância acometem o pomar lá no campo, tá? E que vão, como a gente viu no slide anterior, afetar florescimento, afetar a fixação de frutos jovens. Só para ter uma ideia, isso é um resumo breve de um estudo que nós conduzimos, qual que é uma condição controle e uma condição de plantas com estresse. E medimos aqui a quantidade de flores que permaneceram na planta, que é flores não caídas, fazendo a tradução aqui do inglês. Na condição de estresse, nós tínhamos no nosso experimento uma medida que ela foi 35 menor do que numa condição controle, quer dizer, quando a planta tem o conforto térmico, o conforto de radiância, ela segura, ela retém mais as flores. Bom, e essas flores, elas se revertem em frutos. Aí nós vamos avaliar a fixação de fruto. Então, aquelas plantas que estavam sob estresse, comparadas com aquela na situação controle de conforto térmico e de radiância, demonstraram que tinham 24% menos frutos jovens que vão se tornar laranjas lá na nossa safra, tá? E todo esse processo está relacionado aí ao aumento de espécies reativas de oxigênio, que é o estresse oxidativo, que a gente fala até na academia de ginástica. Eu tomo suco verde para evitar o estresse de muito exercício.
mas a planta também sofre com isso. E a redução da fotossíntese. Então, são processos que a gente está estudando, entendendo como que essas mudanças do clima afetam, então, a cultura. Desse entendimento, ou dessa ideia, nós precisamos começar a criar valores, né? Então, esses valores estão associados às estratégias para redução ou controle do estresse. Uma vez que a gente entendeu que plantas sob estresse, elas têm a produtividade reduzida. Algo que está no mercado, mais recente, um apelo bastante forte, é o uso de bioestimulantes ou promotores de crescimento, que são substâncias que podem ser estimulantes hormonais, biopesticidas, inoculantes, componentes orgânicos, além de extratos de alga, aminoácidos, substâncias úmicas, extratos vegetais, quer dizer, que podem compor uma estratégia para redução ou controle do estresse que vimos no slide anterior, né? O fato que é uma classe nova de produtos no mercado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento produziu uma instrução normativa recente para regulamentar esse tipo de produto, haja vista a grande gama que existe. E cujas respostas são dependentes de vários fatores. Então, não necessariamente que eu tenha um produto desse, eu vou ter também sucesso. Então, nós estamos ainda caminhando bastante com a informação, com o conhecimento, com a inovação do conhecimento, para agregar valor nessa estratégia. Uma outra estratégia que tem sido colocada é o uso de filmes de partículas protetoras para redução desse estresse. Esse filme de partícula protetora, ele tem o papel, por exemplo, de refletir um pouco da luz que acomete ou chega à superfície da folha. E nisso teria a capacidade de reduzir a temperatura da folha e aqueles estresses que a gente marcou no slide anterior, né, que causa a redução da retenção de flores, a redução da fixação de frutos. Para ter uma ideia, essa é uma imagem ampliada no microscópio de quais são essas partículas que ficam lá, por ter essa coloração branca, por compor uma barreira até que física, pode proteger a superfície da folha, controlar o aumento da temperatura quando sob um estresse térmico derivado até da alta irradiância que a gente vê naqueles períodos importantes da fenologia dos citros no campo. Então, essa é uma estratégia que está sendo estudada, já não é uma novidade em outras culturas, e está sendo trazida aqui para a citricultura. Bom, só para ter uma ideia, a lei, se a gente não acredita muito na questão do aumento do estresse oxidativo, da perda da capacidade fotossintética da planta, esse seria um exemplo do que pode acontecer com os frutos no sol. São essas queimaduras, elas podem ser leves, até excessivas, quando, às vezes, algum produto no campo também pode ser aplicado e aumenta aquele efeito da insolação sobre o fruto, né? Isso dá um prejuízo no fruto de mercado extremamente grande. Então, nós temos que agregar valor sobre a ideia de proteção da planta, tá? Porque isso concorre bastante com a perda de qualidade. Não obstante ainda a questão do estresse térmico, a gente tem observado que diferentes fluxos de florescimento acometem a planta. Então, aqui, só para demonstrar para vocês, eu tenho uma fruta mais madura à esquerda, uma fruta mais verde à direita, e que, na hora da colheita, pelo tamanho e a proximidade de fruto, vai tudo junto lá para o mercado ou para a fábrica de processamento. E, evidentemente que eu tenho um fruto mais ácido, de menor qualidade, que um fruto mais maduro. E nessa mistura, quando a gente perde o controle, que é difícil de fazer da colheita, a gente tem um prejuízo agregado aí em função dos efeitos do estresse do clima sobre esses diferentes fluxos de florescimento da planta, né? Bom, e aqui eu trago um slide interessante da revista Nature, uma das principais científicas no mundo. Eu já tive discutindo com colegas e às vezes pairam a dúvida: está acontecendo mesmo mudança no clima? Aqui eles estão alertando. Se você não ficou convencido quando nós estamos falando de citricultura, aqui vem a informação de que a mudança do clima está para fazer a sua cerveja mais cara.
Por quê? Ela tem afetado a produção global aí, de cevada. Então, só para a gente lembrar que esse é um fator bastante importante para nós. Bom, dando caminhamento na inovação, depois do que a gente já comentou, o que mais esperar, né? Nós falamos de uma cadeia bastante organizada, que já galgou bastante sucesso, mas o que mais vem pela frente? E isso diz respeito ao agro, não só à citricultura, né? Recente, a revista Exame colocou que a próxima Revolução Verde já está acontecendo. Tá? E está acontecendo de acordo com a conectividade. Eu gosto desse pedacinho da figura aí, que faz parte dos 10 mandamentos do controle do greening na citricultura, que é a conectividade, que necessariamente ela não tem que ser digital, mas a gente precisa estar juntos nesse processo, entendendo o que você faz, o que você pensa, para que a gente possa discutir junto e chegar a novas ideias que vão ter valores associados. Bom, a parte de monitoramento, não é difícil já encontrarmos várias ofertas de monitoramento remoto, com uso de equipamentos especiais na citricultura. Assim como o tal do Big Data, como que é processar grande volume de informação e dessas informações tirar proveito para a tomada de decisão. A edição gênica, ela vem vindo forte. Hoje, o Centro de Citricultura tem um projeto interessante para novas variedades, aplicando a técnica da edição gênica. Já falei, ou já comentamos sobre os fertilizantes de eficiência aumentada, das novas moléculas, biomoléculas e novos produtos, eles estão chegando aí dentro dessa revolução. E algo também bastante interessante, que é o tal do microbioma. É entender aquela população de micro-organismos, por exemplo, que vive dentro da gente, e como que ela pode auxiliar-nos com uma boa saúde. E essa questão do microbioma humano já está vindo para a agricultura, né? Quais são os micro-organismos benéficos que podem ser aplicados à agricultura para aumentar, por exemplo, a tolerância das plantas a estresse nutricional, quer dizer, a deficiência de nutrientes, a deficiência de fósforo, por exemplo, no solo, ou a tolerância da planta ao déficit hídrico. Então, são aspectos que fazem dessa Revolução Verde um componente que vem acontecendo. E dias atrás, eu vi uma revista da Universidade da Flórida, onde eu tive a oportunidade de passar alguns anos lá, e ela começou a comentar sobre, então, as revoluções, né, na agricultura, as revoluções no agro. A primeira foi a mecanização. O uso de máquinas permitiu que a agricultura avançasse grandemente na capacidade produtiva. E depois, na segunda revolução, vieram os agroquímicos, né? Tanto os fertilizantes como os defensivos, que permitiram aí o aumento do potencial de produção da planta, assim como a defesa da planta. Na terceira revolução, eles listaram aí a genética, os híbridos chegaram para ficar, as novas variedades chegaram para ficar. E a quarta revolução, que é a inteligência artificial. Tá? E nisso eu queria só destacar para vocês na revista, eu fui copiando aqui mesmo em inglês, mas está falando sobre drones, sobre braços robóticos. Vocês já devem ter visto aí, lá na Austrália, um robô colhendo um pêssego individualmente, né? Que isso é uma revolução da inteligência artificial. O uso de imagens multiespectrais do sensoriamento remoto, ou o sensoriamento baseado com as medidas de solo, os sensores embarcados em máquinas, e aí a questão de softwares na nuvem, né? A nuvem de dados, que ela tem a capacidade de sugar grande quantidade de dados, analisar e sintetizar esses dados para melhores tomadas de decisão. Tá? E um exemplo está lá, dentro dessa revista, ela fala que, por exemplo, ir para um pomar e contar manualmente as árvores em 1.000 acres, né? Seriam 400 hectares, pode custar $14 por acre. Tá? E usando drones, o tempo de execução dessa tarefa de contar árvores reduz 90%, e o custo 60% a 70%.
Então, esse é uma opinião lá dentro da Explore, na Universidade da Flórida, falando qual que é o grande avanço hoje que nós temos no agro, né? A grande inovação, que é a inteligência artificial. E aqui eu me permito a opinião. Para mim, a inteligência artificial, essa quarta revolução, é somatória de todas, porque novas máquinas estão aí, novas moléculas, novos fertilizantes de eficiência aumentada, novas plantas manipuladas, e aí sim, toda essa questão da inteligência de dados, da robótica, somados deve perfazer, então, a quarta revolução. E, mais um pouco da minha opinião, eu deixaria inteligência artificial e mudaria isso para inteligência digital. Tá? Nós não podemos delegar muito para uma máquina aquilo que ela precisa tomar de decisão para a gente. Nós temos que estar muito próximo desse processo para que a nossa experiência faça a diferença nesse processo de inovação do agro. Eu estou chegando ao final, mas vou falar para vocês de novo. Olha só a produtividade de laranjas e como que nós alcançamos, então, essa produtividade. Lá na linha do tempo é agregando inovações, né? E para falar dessas inovações, nós temos que observar que o somatório delas, associadas a ações integradas, é que fazem o sucesso desse negócio. E aqui eu vou entrar rapidamente no que seria o ambiente de inovação. Só para vocês terem ideia, dentro daqueles períodos que nós demonstramos na linha do tempo, aqui desde 1940 a 2020, eu demonstro aqui qual foi o progresso da produção de conhecimento, de informação, representado pelo número de artigos científicos, revisões e notas que foram associadas à palavra CITES na Web of Science. Então, de 1940 a 2020, foram 35 mil artigos, revisões e notas disponíveis nesse ambiente de inovação, né? E haja vista que os problemas aumentaram, as soluções aumentaram proporcionalmente à produção de novas informações. Então, só lembrar que, desde lá da tristeza até hoje, nós vamos somando esses processos de inovação, né? E as ações integradas aí que juntam essas informações, esses valores, são importantes para a manutenção da nossa competitividade no agro. E o ambiente de inovação, faço um parênteses aqui muito breve, nós temos em São Paulo, só para destacar alguma informação organizada, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, e ela coloca em 2021 qual que é o mapa de distribuição de fomento, quer dizer, de investimento em pesquisa, formação de recurso humano, de inovação na pequena empresa, que ocorre no estado de São Paulo. Então, nós temos um eixo bastante grande ocorrendo, nós temos um ambiente bastante prolífico de novos conhecimentos, né? E cujo ambiente tem um relacionamento muito grande, tanto no Brasil como em outros países, né? Nós conversamos, então nós integramos, né? Isso demonstra bem a competência, a capacidade que nós temos para gerar novas ideias e dessas ideias chegar a valores. E para finalizar, eu tenho aqui isso da própria FAPESP, um relatório que fala sobre a contribuição da Fundação no desenvolvimento da agricultura no estado de São Paulo, né? E eu trago isso para o ambiente da produtividade de laranjas, né? E o ambiente de inovação. E lá dentro tem uma frase que diz, na verdade, o ganho de produtividade mascara os enormes progressos na pesquisa que evitaram danos expressivos à produção de laranja. Então, essa primeira frase diz respeito àquela linha do tempo de desafios e efeitos colaterais, ou de desafios e processos de inovação que chegaram até a citricultura, né? E aí eles colocam que o setor de citros seguirá sendo relevante no agro brasileiro, tá, paulista e brasileiro, trazendo divisas, né? E por isso que a pesquisa, como uma grande mola mestra aí para a manutenção desse ambiente, se torna importante para o agro brasileiro. Agora, da minha opinião, eu acho que é um trabalho bastante interessante, eu faria uma correção nesse texto, né? Onde diz que, na verdade, o ganho de produtividade mascara os progressos da pesquisa que evitaram danos, eu diria que o ganho de produtividade revela, de fato, aquilo que nós alcançamos
nesse agro. E esse é o bate-papo que eu tinha com vocês. Eu espero ter sido proveitoso, ter sido claro e aí na apresentação dessa ideia. É um contexto bastante amplo, falando de inovação na agricultura, trazendo nesse espaço que é a citricultura, né, como um caso que deveria ser estudado. Meu muito obrigado, fico à disposição de todos vocês. Dirceu, muito bacana toda essa informação que você trouxe para a gente. Fiquei bastante interessada aí nos drones, né? Quanta inovação. E já que a gente está falando de inovação e aumento de produtividade do agricultor, vou trazer para vocês uma novidade, uma exclusividade, um vídeo agora da Viter, com um novo recurso para proteger folhas e frutos. Com vocês, o SunGuard. A Viter é uma marca que une a solidez da Votorantim Cimentos com foco exclusivo no segmento agrícola e que trabalha constantemente para desenvolver e oferecer sempre os melhores produtos e soluções para despertar e perpetuar o potencial do solo do agricultor. Com produtos conhecidos pelo elevado padrão de qualidade e pelo alto teor de pureza, ela traz agora ao mercado mais uma inovação, o SunGuard. Um produto natural e 100% nacional, que garante proteção solar para suas folhas e frutos. Toda a plantação está sujeita ao estresse causado pela radiação e pela temperatura, que podem resultar em danos como a diminuição da fotossíntese, a degradação de enzimas, a produção de radicais livres de oxigênio e a escaldadura de folhas e frutos. E além dos danos causados na plantação, isso reflete principalmente na qualidade e na produtividade. SunGuard é a tecnologia que chegou para proteger a sua lavoura, independentemente da cultura. Ele garante a proteção das folhas e frutos com conforto térmico e redução da temperatura foliar. Com uma fórmula de fácil diluição em calda de pulverização, ele deve ser aplicado diretamente sobre as folhas e frutos. Após a aplicação, é formada uma camada protetora física e visível, que ajuda a refletir os raios solares, diminuindo assim a quantidade de calor absorvido pela lavoura. E além do conforto térmico, o SunGuard também ajuda a manter a coloração dos frutos, não afeta a fotossíntese e garante o aumento da produtividade. Tudo isso com um produto que não é tóxico e que não afeta o sabor. SunGuard é proteção solar completa para folhas e frutos. E proteção é poder mais. Se é bom para as plantas, é bom para a sua produção. Acesse www.viteragro.com.br para saber mais sobre o SunGuard e conhecer todas as soluções que a Viter tem para a proteção e aumento de produtividade da sua lavoura. SunGuard. Proteger é poder mais. Uma marca Viter. Dirceu, conta pra gente agora o que você achou do SunGuard. Interessante, vem dentro daquela linha de que a gente vem discutindo sobre como proteger as plantas dessas mudanças do clima, que, como eu disse, estão sendo cada vez mais frequentes, existem condições pontuais que estão acometendo a safra, e para quem está com a dúvida, é só ir lá no trabalho da Nature e ver que nossa cerveja do dia a dia está correndo risco. Sim, isso aí. É isso aí, bacana, legal. Eu tenho uma pergunta para você, mais uma perguntinha aqui para você. O ano passado, a Viter lançou um produto chamado Optimix. É uma mistura inteligente de calcário e gesso. Vem sendo muito eficaz e a gente está tendo um sucesso muito grande aí com os produtores rurais. Queria saber de você, é uma inovação adequada também para o setor de citros? Érica, essa é uma novidade que eu acho que se colocou uma ideia e valor nela, né? Uma inovação, porque nós já havíamos estudado essa questão da mistura do calcário e gesso lá atrás, visto as grandes possibilidades de uso, só que a dificuldade que a gente tinha é a aplicação de calcário, uma operação, a aplicação de gesso, uma segunda operação, um gesso que ele tem às vezes características como umidade ou granulometria que não facilitam muito a precisão de aplicação, a eficiência de aplicação. E hoje vem Viter aí com uma característica excepcional, né, que facilita bastante e traz aí uma vantagem econômica bastante grande
lá para uso na citricultura e tantas outras culturas do agro. Muito Então, bom, muito parabéns bom. aí pela iniciativa. Muito bom, gratificante ouvir isso de você, Dirceu. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua grande contribuição, todo esse material, esse conteúdo que você trouxe para a gente. Só temos a dizer muito obrigada. Érica, eu agradeço pela oportunidade, de novo, estar contribuindo com essa discussão junto do agro e de que as informações que permeiam o nosso dia a dia possam chegar a todos produtores e que ela possa ajudar na sustentabilidade do seu negócio, ajudar na sustentabilidade do nosso produto nos diferentes nichos de consumo. Então, fico feliz pela oportunidade e participação aí junto de vocês. Obrigada e até mais. Agradeço a companhia de todos até aqui e finalizamos mais um capítulo, capítulo de inovação da websérie Solo Produtivo, todo o conteúdo com muito carinho da Viter para todos vocês. Obrigado.